Queria chamar aqui os companheiros da mesa, da nossa última mesa, um ato de encerramento da luta contra o imperialismo. Para fazer parte da mesa aqui, gostaria de anunciar, eu gostaria de dar atenção do pessoal que está aqui. Vamos lá, gente? Vamos lá? Bom, para fazer parte da mesa, eu queria convidar aqui o companheiro Ricardo Machado, do Comitê de Luta de Brasília. Ricardo Machado. O companheiro Expedito, pode achar o Ricardo, por favor? O companheiro Luan, do Comitê do Rio de Janeiro. Cadê o companheiro Luan? Companheiro Luan, Expedito, procura o Luan também, por favor. Companheiro Renato Faraque, da Bahia. A companheira Isadora Dias, do Coletivo de Negros João Cândido. A companheira Mili, do Rio de Janeiro. Pessoal do Rio, por favor. Companheiro Ricardo, companheiro Luan, pessoal que está procurando aí os nossos perdidos. Bom, companheiro Antônio Carlos, que já está aqui presente na mesa, da Secretaria Sindical do PCO. Companheiro Ricardo Machado, agora sim, Brasília. Companheiro Rui Costa Pimenta, que está na mesa, presidente nacional do PCO. E eu queria anunciar aqui a presença ilustre do companheiro Pedro... Oi? Sim, anunciar e chamar para a mesa, claro. Anunciar e chamar para a mesa a presença ilustre do nosso companheiro Pedro Monson, cônsul de Cuba em São Paulo, para a gente fazer o nosso ato aqui contra o imperialismo. Bom, e para a gente começar esse ato de encerramento, já vou passar então a palavra para o companheiro Antônio Carlos, para ele comandar os trabalhos aqui. E é isso, vamos lá. Companheiros, não, só queria anunciar, nós vimos na coordenação, como a gente já anunciou, fazer uma mesa final, né? A gente queria justamente dar destaque nessa mesa final, entre as várias resoluções, temas que nós tratamos nesse encontro, a necessidade da unidade internacional na luta contra o imperialismo, né? Por isso nós convidamos o companheiro cônsul de Cuba, né? Convidamos também representações de outras embaixadas, mas nesse momento, né, como nosso encontro teve muitas dificuldades nessa etapa preparatória da data, mas nós achamos muito importante, nós vamos destacar aqui, inclusive, os motivos, né, da importância da presença do companheiro representante de Cuba, com quem nós temos realizado várias atividades em todo o país. Nós vamos fazer uma mesa breve e logo em seguida nós vamos para o almoço, que tem horário de saída de várias caravanas, e nós queremos encerrar com essa mesa esse encontro muito exitoso, né, do qual se inscreveram aí quase 900 pessoas desde o dia de ontem. Então, vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o companheiro Rui Costa Pimenta, para fazer, então, a sua intervenção final no encerramento desse encontro. Companheiros, nós deixamos por último
Nós deixamos por último um ponto que foi debatido aqui, né, como sendo o encerramento, que é o problema do bloqueio do imperialismo contra Cuba. Alô? Melhorou? Nós deixamos aqui por último um problema que para nós é uma questão muito especial, que é o bloqueio do imperialismo contra Cuba. O povo cubano está atravessando um dos momentos mais difíceis da história da Revolução Cubana. Ou seja, desde 1959. O regime político cubano, ele atravessou o período da Guerra Fria, ele atravessou o período da dissolução da antiga União Soviética. O imperialismo fez a previsão em inúmeras oportunidades de que o regime iria cair, e ele não caiu. As conquistas sociais da Revolução Cubana sustentaram o regime político cubano. O assédio nesse momento contra Cuba é muito grande. Não é apenas contra Cuba. Nós vimos aqui que o governo Lula convidou o presidente Nicolás Maduro e ele foi recebido por uma campanha caluniosa, mentirosa da imprensa capitalista, acusando o governo venezuelano de não sei quantos crimes contra a humanidade. Nós sabemos que isso tudo é hipocrisia, é cinismo do imperialismo. Qual é o problema que está por trás dessa pressão do imperialismo que vem crescendo sistematicamente? O problema é muito simples. Os países da América Latina, os países do mundo todo, estão sofrendo com a política neoliberal, que é uma política antissocial, antitrabalhador, antinacional. Como nós dissemos ontem aqui, é uma verdadeira guerra econômica contra todos os países de capitalismo atrasado. Nessas condições, você permitir que governos que guardam uma independência em relação ao imperialismo mostrem um exemplo alternativo a essa política de destruição é inconcebível para o imperialismo. Eles têm que mostrar todo mundo numa situação de terra arrasada. Por isso tem crescido a pressão contra a Nicarágua, contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã. Nós consideramos que está mais do que na hora de lançar uma campanha ampla, de rua, com cartazes, com panfletos, com atividades, de formar uma frente da esquerda para lutar contra o bloqueio de Cuba. Nós começamos a fazer algumas atividades, né? O companheiro cônsul de Cuba participou dessas atividades. Todo mês nós vamos ter uma atividade num estado diferente do país. Né? Nós tiramos um cartaz. Que é esse cartaz aqui contra o bloqueio, contra o genocídio. A política de bloqueio, nós temos que dizer claramente, é uma política genocida, é uma política de guerra contra o povo do país que está sendo bloqueado. É uma política de guerra contra o povo cubano.
E, portanto, nós vamos chamar toda a esquerda, independentemente das considerações ideológicas e políticas que essa esquerda tenha sobre o regime político cubano, porque é um dever fundamental, uma obrigação fundamental de todas as pessoas que defendem os interesses dos explorados, de defender um país que está sendo atacado de maneira tão brutal pelo imperialismo. Nós temos que chamar toda a esquerda a participar dessa campanha. Nós queremos lançar aqui oficialmente a campanha. Nós vamos tirar dezenas de milhares de cartazes. Nós vamos colocar esses cartazes em todos os lugares, todos os sindicatos, todos os lugares, todas as sedes de todas as organizações populares, de norte a sul do país. Nós vamos distribuir esse cartaz, a começar de hoje aqui, para todos aqueles que queiram participar da campanha. Nós vamos levar esse problema, nós queremos transformar o problema do bloqueio de Cuba numa questão central da política brasileira. Nós queremos levar esse problema para toda a classe trabalhadora da cidade do campo, porque esse problema tem que se transformar numa grande mobilização popular contra o imperialismo. Nós vamos unir o problema de Cuba a toda a luta que nós estamos organizando contra os ataques do imperialismo dirigidos ao Brasil e à classe trabalhadora brasileira. Então, companheiros, eu não quero me alongar, eu acho que o recado que a gente pode dar aqui é breve. Nós temos que sair daqui, dessa conferência, que foi um grande êxito. Nós tivemos cerca de 900 pessoas credenciadas, muito debate, muita gente falou aqui, muitos problemas foram discutidos, e nós queremos destacar esse problema como uma campanha especial, que tem que morar no coração de cada militante dos comitês de luta, do PCO, dos sindicatos que estiveram aqui, dos partidos políticos que estiveram aqui. Chega de simplesmente fazer um protesto formal contra o que está acontecendo em Cuba. A situação de Cuba é urgente. Nós tivemos lá, no 1º de maio, né, a convite do próprio governo cubano, nós vimos a situação como é uma situação dramática. Nós precisamos agir, nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora brasileira, a opinião pública brasileira contra o bloqueio. Esse é o nosso objetivo. E nós precisamos também pressionar o atual governo que nós ajudamos a eleger para que esse governo também se movimente no sentido de ajudar o povo cubano, ajudar os companheiros cubanos. Essa, companheira, é a nossa campanha mais querida, é a nossa campanha mais importante de todas as campanhas que nós estamos lançando a partir dessa conferência. Muito obrigado, companheiros. Tá aí. Obrigado, companheiro Rui. Bom, vou passar a palavra, então, imediatamente ao companheiro Pedro Monzon, cônsul de Cuba aqui em São Paulo, e nosso companheiro, né, em muitas jornadas, para fazer aí a sua saudação à nossa conferência dos comitês de luta. Buenas tardes. Yo agradezco profundamente la invitación que se nos ha hecho aquí hoy y mucho más las declaraciones de nuestro amigo con relación a la campaña para solidarizarse con Cuba. Yo no falo portugués, sin embargo,
para que me entiendan, escribí unas notas en portugués que voy a leerlo con una pronunciación, por supuesto, que no se ajusta a la pronunciación de ustedes, pero creo que es preferible a que hablen español, aunque sea lentamente. Camaradas, un claro ejemplo do que o imperialismo é capaz de fazer é a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. As agressões dos Estados Unidos contra Cuba começaram há mais de 60 anos. Inclui agresiones típicamente terroristas, como a invasión a Bahía de los Porcos, a derrubada de un avión civil en pleno voo, o asesinato de todos sus pasajeros. En muchos diversos sabotajes fueron producidas ataques a instalaciones turísticas. Es una herramienta especial y cruel, fue el bloqueo económico, comercial y financiero que se inició también há mais de 60 anos. As razões essenciais destes castigos foram, em síntese, que Cuba rompeu o esquema de dominação norte-americana na América. Estableceu um sistema econômico, político e social alternativo que se apoia na justiça social e que contrasta com o capitalismo. Desenvolvió una política de solidaridad internacional sin precedentes, también como alternativa muy diferente a exploración, a las agresiones y al violento dominio imperialista. El bloqueo fue la herramienta fundamental de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Nada puede ser feito ni pensado en Cuba sin tener en cuenta o bloqueo criminal dos Estados Unidos. O bloqueo es bilateral e extraterritorial. Afecta tanto a relaciones entre Cuba y Estados Unidos como entre Cuba y cualquier empresa de cualquier país del mundo. Por tanto, como propósito de danificar nuestra economía, invade y por tanto viola a soberanía de la grande mayoría de los países del mundo, incluso de países amigos nuestros. En 6 décadas causó pérdidas en nuestra economía superior a $1 trillón, lo que tiene implicaciones naturalmente sobre la vida cotidiana de los cubanos. Solamente desde abril de 2019 hasta marzo de 2020 ocasionó pérdidas a Cuba de aproximadamente $5.570 millones. En los últimos 5 años, esas pérdidas exceden a $17.000 millones, lo que significa una pérdida de 12 a 15.000 millones de dólares diarios. Durante estos más de 6 décadas fueron mantidas fuertes restricciones al comercio, que incluye alimentos, equipamientos, piezas de reposición, medicamentos, principios activos de medicamentos, vacinas, etcétera, etcétera. Es prohibida exportación a Cuba de productos con más del 10% de partes producidas en los Estados Unidos, pudiendo ser atenuados, diseños, un chip, etcétera. Las prohibiciones ocasionan mayores costos en los fretes y precios elevados debido al riesgo adicional envolvido. También hay atrasos considerables en la llegada de los envíos, lo que genera serias complicaciones internas. Como parte de la agresividad de los Estados Unidos, fuimos clasificados en la categoría de la lista ilegal y caprichosa que arbitrariamente es publicada todos los años por los Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo, cuyo propósito es no solamente afectarnos a imagen, sino provocar ainda más restricciones económicas a nuestro país. Persiguen y sancionan todos los investimentos que puedan ser realizados en Cuba. Persiguen y sancionan cualquier tentativa de proporcionar financiamientos a Cuba. No nos permiten usar el dólar. Inclusive tuvimos que dejar de pagar a algunos fornecedores por no encontrar
bancos dispuestos a dar soporte en las transacciones. Bloquea entrada de petróleo a Cuba. Limitan o envío de remesas de ciudadanos cubanos americanos a sus familiares en Cuba. Bloquean de todas esas formas posibles a entrada de divisas a Cuba que alcanzan las áreas de turismo. Por ejemplo, prohibieron vuelos charters que restringieran severamente, los vuelos regulares. Prohibieran cruceros turísticos, la llegada a Cuba de barcos y aviones privados con fines turísticos. Atacaran a cooperación médica internacional cubana. Para eso nos incluyeron muy injustamente la también ilegítima e ilegal lista de países envolvidos en el tráfico de personas. Clasificaran nuestros médicos como esclavos, terroristas, no profesionales, etcétera, etcétera, porque son verdaderas infamias. Aquí se dijo, se repitió eso cuando en el gobierno anterior, simplemente por seguir las indicaciones, los mensajes del imperialismo de Estados Unidos. Bloquean el intercambio tecnológico entre Cuba y el mundo. Bloquean y politizan las relaciones en la esfera de la cultura. Bloquean y politizan intercambios esportivos. Trump reforzó el bloqueo brutalmente y aplicó más de 240 nuevas medidas contra Cuba con el objetivo de nos asfixiar. Biden dejó el bloqueo intacto y ayuda contra Cuba de noticias falsas de dos sectores anticubanos en Estados Unidos. Persigue evitar cualquier mudanza positiva de la política de Estados Unidos hacia Cuba. De facto, las agresiones contra Cuba continuarán creciendo con el gobierno Biden. Pues Estados Unidos aprovechó para usar a pandemia como un aliado en esta cruel persecución contra Cuba. Durante la pandemia fue aplicada contra Cuba más de 240 medidas de castigo adicionales con el objetivo de nos sofocar. Fue prohibida la venta de ventiladores pulmonares a Cuba que obstruyeron la entrada de oxígeno. También fue prohibida la compra de elementos importantes para criar las vacinas cubanas, jeringas, agullas, etc. Embarques completos de recursos sanitarios, producto de donaciones, fueron bloqueados. Junto a prohibiciones y agresiones de los Estados Unidos, surgió en el mundo una campaña de solidaridad para ayudar a Cuba, que incluyó a gobiernos y grupos de amigos. Gracias a eso, llegaran a Cuba medios de protección, jeringas, sondas hospitalares, alimentos, etcétera, etcétera. Por ende, infelizmente, los daños del bloqueo no pueden ser compensados totalmente, mas esta ayuda humanitaria es importante tanto material como espiritualmente. Debo decir que los amigos solidarios de Brasil tuvieron un importante papel en esta ayuda. Y como veo, va a continuar la solidaridad de Brasil con Cuba, con más fuerza que antes. No en tanto, a pesar de este bloqueo de ferro, resistimos y conseguimos controlar a COVID gracias a nuestro sistema de salud, que es gratuito, tiene un alto nivel de desenvolvimiento porque es reconocido mundialmente, debido a que tenemos el más alto indicador de médicos por habitante del mundo. El nivel profesional de nuestros médicos es muy alto y son muy experientes. Tenemos una infraestructura de hospitales, policlínicos y médicos de familia que alcanzan a todos los cantos del país. Hay también condiciones sociales que ayudan a evitar la contaminación de la doencia. No hay moradores de rúa, moradores en situación de rúa, ni miseria, ni ninguém pasa o muere de fome, a pesar de las inmensas dificultades que genera el bloqueo. Las drogas
no son un problema en Cuba. A UNICEF considera que Cuba demuestra un alto nivel de protección y desenvolvimiento en la infancia, en la adolescencia, especialmente los relacionados con la cobertura educativa y atención a la salud materna infantil, pero que considera que el país alcanzó este importante objetivo del milenio. Cuba es considerado oficialmente de los organismos de las Naciones Unidas como un país con alto desenvolvimiento humano que cumplió a mayoría de los objetivos del milenio de la ONU. Esto es interesante. Hay un indicador en Naciones Unidas que es el indicador de desarrollo humano, que a partir de eso clasifican a los países como más desarrollados o menos desarrollados. Pero hay un indicador general que es el que califica a los países de Occidente como países desarrollados y a los países nuestros como países subdesarrollados. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que la riqueza no equivale a desarrollo. En Cuba, a pesar de la pobreza, hay desarrollo. Hay desarrollo porque hay medicina de alto nivel y libre. Hay una educación de alto nivel y libre. Hay un alto nivel de desarrollo de la biotecnología. Ningún ser humano sufre en las calles. No hay un niño que duerma en las calles en Cuba. Todas las familias tienen su casa, tienen su empleo, etc. Es decir, con pobreza nosotros damos justicia social. Sin embargo, Estados Unidos es un país riquísimo y hay un nivel altísimo de analfabetismo. En Cuba no hay analfabetismo. Es un país riquísimo y el nivel cultural de la población es muy bajo, muy pobre. Un país riquísimo y hay una violencia brutal, cotidiana, como ustedes conocen en Cuba. El país es sumamente seguro porque la violencia es mínima. Es un país riquísimo con todos estos males. La droga, por ejemplo, está acabando con el país. Todo eso quiere decir que un país rico no necesariamente es desarrollado, porque el desarrollo solo tiene sentido cuando tiene implicaciones para la humanidad. No se puede hablar de desarrollo en general. El desarrollo tiene que mejorar las condiciones de vida del ser humano. O nivel cultural del pueblo de Cuba es alto, es uniforme, razón por la cual él es capaz de entender las políticas en general, en particular las de salud pública del país. Alendomais, participamos en las labores de salud, todas las instituciones nacionales y los medios de comunicación como un bloque. Cuba siempre responde como un bloque. El fin último, beneficiar a los cubanos, beneficiar al ser humano. Participaron en los procesos de vacunación más de 100.000 trabajadores, estudiantes, técnicos, profesionales del sector, así como activistas sanitarios, líderes comunitarios, de población en general. Fueron tomadas medidas de protección e isolamiento orientadas por la OMS con un estricto rigor. Fueron producidas 5 vacunas cubanas, enteramente cubanas, 3 de las cuales fueron aplicadas los ciclos completos, 3 dosis, a más del 97% de los cubanos, más de 90% recibió una 4ª dosis de refuerzo. Se ha inoculado a todas las crianzas y adolescentes de 2 a 18 años. Cuba fue el primer país del mundo en vacunar a personas dentro de esta faixa etaria de edades, con crianzas acima de 2 meses, de nacido. Cuba fue el primer país en vacunar a las crianzas. Sin embargo, los grandes medios jamás mencionan a Cuba. Cuba no existe para todo lo bueno que ha hecho. Existe cuando se trata de criticar, de agredir al país. Los indicadores de afectación de la pandemia en Cuba se comparan muy positivo con la mayoría de los países del mundo, con un indicador de letalidad marcadamente inferior a la media mundial. Fue ya perfeccionado en esta etapa el protocolo cubano para enfrentamiento del COVID-19, cuyo máxima expresión de sus cabalidades es la constatación de que el 99%
de todos los pacientes se recuperaran. A esto se suma el fato de que 85% de los medicamentos aprobados, no mencionados protocolos, son cubanos. Debido a estas conquistas, desde mediados de noviembre de 2021, Cuba abrió las puertas al turismo internacional que comenzó a normalizar la vida social de la población. Y hace meses no es necesario que visitantes extranjeros presenten o PCR ni o certificado de vacunación contra la COVID para entrar en nuestro país. En resumen, esto demuestra que a pesar del brutal bloqueo contra Cuba, el país no solamente resistió, mas progredió en sectores fundamentales de desenvolvimiento. Este resultado, queridos amigos, solamente se explican por la existencia de un sistema auténticamente socialista en Cuba y la capacidad de resiliencia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Agradecer a presença do cônsul e, mais uma vez, reafirmar a decisão que nós tomamos aqui de, a partir dessa conferência, os comitês de luta se engajarem fortemente na campanha em defesa de Cuba, em defesa da Revolução Cubana, e nós vamos estar juntos, com certeza, realizando atos pelo país todo para levantar a classe trabalhadora em defesa de Cuba e da Revolução Cubana. Muito obrigado, companheiro. Bom, sentar, por favor. Bom, eu queria, então, usar a palavra para a gente fazer a nossa última saudação de encerramento desse nosso encontro, apresentando um breve balanço. Eu acho que é muito importante a maneira como essa mesa, a presença do companheiro de Cuba, do jeito que a gente encerra esse encontro, que mostra o caráter combativo, o caráter internacionalista, de defesa das reivindicações não só do nosso povo, do povo brasileiro, mas da luta geral contra o imperialismo em nosso país e em escala internacional. Eu queria destacar, companheiros, a vitória política e organizativa que foi a terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Nós reunimos nos debates, nesse encontro, os debates preparatórios, mais de 2.000 companheiros. Nós realizamos esse encontro numa luta para reunir companheiros, para levantar recursos, que nesse momento, né, a gente queria reiterar mais uma vez a dificuldade que nós tivemos pela falta de consciência, infelizmente, de muitos setores da esquerda que não compreenderam ainda a importância da gente mobilizar os trabalhadores a partir dos seus locais de trabalho, de moradia, porque nós não vamos realizar as transformações necessárias simplesmente através das discussões institucionais, num Congresso Nacional dominado pela direita, numa enorme campanha da imprensa capitalista contra os interesses do povo brasileiro, a direita que está se reorganizando fortemente e atacando o governo Lula, eleito pela classe trabalhadora. E esse encontro mostrou uma evolução política significativa. Do primeiro encontro que nós tivemos em 2018, né, em julho de 2018 para cá, esse encontro mostrou uma elevação política muito significativa da organização dos comitês, da presença aqui no encontro de companheiros de organizações importantes do movimento operário, companheiros da CUT, companheiros da esquerda, do PT, da POSP, da CNTE, companheiros dos vários movimentos que entenderam a importância da organização independente. As tarefas que estão colocadas aqui para frente são muitas, elas estão sintetizadas nas resoluções que nós apresentamos, aprovamos aqui, para fortalecer o trabalho dos comitês, de realizar plenárias em todos os estados, de multiplicar os comitês nos locais de trabalho, nas universidades, nas escolas, para que a gente fortaleça essa necessária organização dos trabalhadores, da juventude. Esse encontro teve uma marca muito importante, que foi o crescimento das organizações de luta. Nós tivemos aqui
vários movimentos de luta pela moradia, vários companheiros que estão organizando ocupações em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em várias outras. Nós tivemos aqui uma presença muito importante dos companheiros indígenas com a sua luta pelas demarcações contra o latifúndio assassino, criminoso, né? E mostrando aqui um fortalecimento, um enraizamento da luta dos comitês na cidade e no campo. Então a gente sai daqui do encontro fortalecido. Com certeza nós tivemos dificuldade, porque esse aqui não é um encontro que tem patrocinadores, como a turma que está patrocinado pela ONG imperialista para defender contra os interesses do povo brasileiro. Esse aqui é um encontro de companheiros que dormiram aqui em barraca, dormiram em colchonete, companheiros que prepararam a própria comida, porque aqui não teve empresa capitalista que patrocinou nada. Então nós temos orgulho daquilo que nós fizemos. E a gente sai daqui com certeza fortalecidos para levar adiante um trabalho de fortalecimento dos comitês nos estados, de levar adiante as lutas que nós tiramos aqui. Eu desejo aí um bom retorno a todos os companheiros, um agradecimento a todo mundo que contribuiu para a realização desse importante evento e vamos seguir em frente na luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Abaixo os ataques da direita, né, pela unidade dos trabalhadores do Brasil e do mundo, né? Aqui nós tivemos também a presença de companheiros imigrantes que estão junto conosco. É uma só luta dos trabalhadores em nosso país e no mundo todo, e a gente volta fortalecido, né? Um bom regresso a todos e que a gente coloque em destaque, né, em prática as deliberações dessa terceira conferência. Muito obrigado a todos, parabéns por essa vitória política da terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta.